que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa, o medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. No poder do inferno irá, nas suas mãos me arrastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és. Olá, queridos amigos da Paróquia Vida Nova. Aqui quem fala com vocês é o pastor Lucas. Neste período de pandemia, neste período de medo, neste período de incertezas, eu gostaria de trazer aqui uma pequena palavra de esperança para vocês num salmo muito conhecido nosso, o Salmo 46, aonde está escrito: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Seguros neste Deus que é o nosso refúgio e a nossa força, seguimos firmes, na certeza, na esperança de que passaremos por isso juntos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Muito bem, muito boa noite. Depois desta palavra do nosso querido Lucas, que esteve conosco há algum tempo atrás e hoje é pastor lá no interior do Paraná, nós saudamos a todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que consagrou este tempo para adoração, para receber a palavra do Senhor. Deus abençoe você que santificou este lugar aí, este espaço onde você está, para ter comunhão com Deus e assim fortalecer esses laços e receber da parte do Senhor graça e bondade. Deus nos abençoe e nos acolha nesta noite. Nós vamos orar. Querido e amado Deus, graças te damos, porque a tua presença em nossa caminhada se faz sentida. O Senhor está presente e temos sido fortalecidos. Graças te damos, ó Deus, porque nenhuma de tuas promessas falhou. Pelo contrário, todas elas têm o seu sim e têm seu cumprimento. Por isso, ó Deus, nesta noite nós nos reunimos para te adorar, para te louvar e te glorificar. E nós iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E o salmo que rege
Essa semana da igreja é o Salmo 116. Se você tem a sua Bíblia, sua Bíblia no celular, eu peço que você abra para acompanhar. Depois nós vamos falar rapidamente sobre esse texto. O salmista, ele escreve e diz: eu amo a Deus o Senhor porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse estou completamente esmagado. Não parei de crer. Mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho, para eu lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo. Eu te sirvo como te servia minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão, e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Palavra do salmista no Salmo 116. Cantamos agora o hino Deus de aliança, Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu
Muito bem, cá estamos nós para a nossa reflexão de hoje à noite. É sabido de todos nós que a igreja, ela a cada fim de semana, ela recebe 4 leituras. E essas leituras, elas têm a pretensão de direcionar a vida dos filhos de Deus, enquanto caminham nesse mundo e eles assim possam viver o seu discipulado. E neste fim de semana que passou, nós recebemos 4 leituras. Você se lembra das leituras? Se você se lembra, vai anotando aí quais foram as 4 leituras que nós recebemos em nossos cultos. E a nossa pergunta de hoje é: o que é pretendido pela Escritura a ser dito para nós hoje? Qual é o tema? Para onde quer levar a nossa reflexão? E trata de um assunto muito forte, um assunto muito grande na contemporaneidade que nós vivemos, e hoje nós gostaríamos de refletir um pouco com você sobre isso. E a primeira leitura é o Salmo 116. Abra sua Bíblia lá. O Salmo 116, ele foi lido há pouco, ele foi lido nos cultos, e ele fala de um indivíduo que vai dar ações de graças a Deus, porque o Senhor o ouviu e o livrou dos perigos que o cercavam. E ele também diz que Deus fez isso mesmo que a sua fé estivesse fragilizada e fosse como um grão de mostarda. Ou seja, movido por grande amor, o Senhor salvou aquele que, do meio da angústia, da morte e do perigo, ele clamou ao Senhor. E então a gente começa a perceber do que as Escrituras queriam falar para nós nesse fim de semana que passou. Do meio da angústia, Deus salva o seu filho, que sofria angústias de dor e morte. Nós temos uma segunda leitura, e essa também foi lida nos cultos, e ela fala lá em Atos capítulo 2, versículo 36 a 41. O apóstolo Pedro havia pregado, aparentemente, seu primeiro sermão para uma grande massa, e deste sermão resultaram 3.000 convertidos. E ele fez uma pregação tão contundente que ele mexeu com os corações de seus ouvintes, ao ponto de eles perguntarem: que faremos agora? Depois que perceberam que eles haviam crucificado o Messias, que eles haviam cometido um grave, um mortal pecado. E então eles se dirigem a Pedro e dizem: escuta, o que a gente vai fazer agora? E então vem o apóstolo Pedro, dando direcionamento para aqueles que estavam angustiados pela sensação horrorosa de ter cometido um grave pecado. Pedro vem responder àqueles que estão angustiados porque a sua consciência os acusa de um grave e sério pecado. E Pedro então vai alinhando os direcionamentos de Deus para quem está angustiado por causa do seu pecado. E você percebe isso no texto direitinho. Eu anotei 4 pontos aqui, mas dá para espichar um pouquinho mais. Primeiro ele diz: arrependam-se para serem perdoados dos seus pecados. Depois ele conclama todos a serem batizados em nome de Jesus. Se você já é batizado, você tendo angústias de pecado, você renova o seu batismo. Você ressignifica o seu batismo em oração diante do Senhor. Na sequência, o apóstolo Pedro conclama esses ouvintes atribulados, angustiados, a aceitarem e receberem
a presença do Espírito e deixar o Espírito direcionar a vida deles, para que sejam eles santificados e levados para um espaço de existência que seja de comunhão com Deus, para um coração mais aliviado. E arremata ao final: saiam do meio desta geração pecadora. Ou seja, se havia algum pecado, algum erro, algum pensamento que contrariasse a vontade de Deus, rompa com ele, porque ele só vai te fazer mal. E aí, então Pedro dá esse direcionamento para quem está angustiado por causa do pecado. Seguindo mais nas leituras, você acertou aí? Qual é a próxima? É 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou espichar um pouquinho dos versículos 13 até 25, para falar de uma outra angústia, um outro tipo de angústia. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo sua carta para os dispersos da igreja na região da Galácia e mais outros 4 lugares. E ele escreve para uma igreja que está sofrendo, que está angustiada porque está sendo perseguida por causa do testemunho de Jesus Cristo. Eles estão muito aflitos, eles estão perdendo coisas, perdendo gente, perdendo um monte de coisas. E aí então Pedro, ele escreve para essa igreja, e logo no seu início ele assegura a eles que eles são benditos do Pai, e que a salvação já chegou a ele, e a salvação já está se evidenciando na vida deles, e eles são povo de Deus. É uma questão de tempo Jesus vir buscá-los. Essa é a palavra inicial, é o pontapé inicial para encorajar os angustiados. E aí no versículo 13 até o 25, ele traz uma série de exortações, de recomendações, para que eles então possam lidar melhor com a sua situação difícil. Vamos ver aqui algumas coisas que Pedro traz para essa igreja como exortação de proatividade espiritual em tempos de angústias, de aflições por perseguição. Ele coloca no versículo 13 3 coisinhas. Primeiro, estejam prontos para agir, ou seja, levantem-se para viver a vida de vocês, para viver a vida cristã. Uma segunda coisa é: continuem alertas, né? Orai, vigiai, percebam o mundo ao redor de vocês. Terceiro, tenham esperança na bênção vindoura, na bênção que está vindo e que virá. E vivam a vida de vocês de olho nessa bênção, porque esse vai ser o fim da vida de todos nós. No 14, ele coloca mais 2 exortações: sejam obedientes a Deus, né? E não voltem ao pecado. Por mais que vocês estejam chateados, seja difícil, a angústia é muito grande por causa da adversidade, não chutem o pau da barraca. Não voltem para os pecados que vocês tinham anteriormente, porque isso vai afundar vocês definitivamente numa situação de caos espiritual. No versículo 15, ele traz uma exortação: sejam santos como Deus é santo. E santidade é consagração, é dedicação da vida, é colocar a vida nos propósitos de Deus, é colocar a vida na palavra do Senhor, é colocar na vida em tudo que é santo, em oposição ao profano, em oposição ao pecador, em oposição ao pecado. No versículo 17, mais uma exortação. Eu estou sendo rapidinho porque o tempo ruge. Tenham respeito por Deus. Isso aqui é especial. Tenham respeito por Deus durante a caminhada de vocês. Ou seja, não façam pouco caso da palavra e da vontade do Senhor. Se o Senhor disse, diga amém. Subscreva, assina embaixo de tudo aquilo que o Senhor traz para vocês em tempos de adversidade, ainda que a angústia seja grande e ainda que o desafio seja um pouco aparentemente superior às nossas forças, sabendo que o Senhor nos dará força para vencer. E lá embaixo,
ele chama no versículo 22 a coroa dessas recomendações. Quando a angústia faz a gente ficar irritado, ignorante, grosseiro, estúpido, o amor começa a sofrer nas relações que nós temos com as pessoas. Ele diz, ao contrário de tudo, intensifique o amor. Avolumem o amor. Traga o amor em evidência. Essas são as orientações do apóstolo Pedro para uma igreja angustiada por conta de ser desprezada no seu testemunho, de ser rejeitada por ser cristã, de ser mal vista porque tem a Cristo como seu Senhor. Não sei se isso te faz pensar em alguma coisa. Hoje em dia, muito disso é sentido por cristãos. E o quarto texto, e aí eu acho que você não vai errar, que é o Evangelho de Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, onde Jesus se encontra com 2 discípulos na estrada de Emaús. Eram discípulos que estavam com uma angústia e um sofrimento porque Jesus havia morrido e, segundo eles, não havia ressuscitado. Ele não havia aparecido. E foi amplamente pregado, anunciado, você leu, você conhece os detalhes, e eu gostaria de só frisar aqui o carinhoso amor, o cuidadoso amor de Jesus Cristo com aqueles seus 2 discípulos. Ele não fica batendo boca com eles, compreende a sua dificuldade de não ver coisas no meio da angústia, nem reconheceram ele, tão angustiados que estavam. Às vezes a gente, quando está muito angustiado, a gente não enxerga certas coisas, e é muito importante que você, tendo alguém no seu redor, entenda isso. Às vezes a gente está tão aflito que a gente não enxerga as coisas. E com muito jeitinho, Jesus foi se aproximando deles, com muito jeitinho, Jesus foi falando com eles, e aí foi se revelando aos pouquinhos, foi fazendo-os perceber alguns detalhes. E a primeira coisa, quando começa a falar das Escrituras, a respeito do Messias, de como as coisas estavam profetizadas. E para arrematar, ele entra na casa desses discípulos, a convite, e à mesa ele pega um pão e parte. Alguns acham que isso era Santa Ceia, não há evidência de Santa Ceia aqui. É provavelmente um resgate das ações de graças, da multiplicação dos pães, quando Jesus mostra a sua divindade, mostra-se todo-poderoso e associa as coisas. E então os olhos deles se abriram, o tratamento generoso, carinhoso, amoroso de Jesus fez esses angustiados discípulos, em decorrência das incertezas e dúvidas da fé corrente, voltarem à firmeza de fé. E eles saíram dali e correram para avisar os discípulos. Essas foram as leituras. E se a gente colocá-las num papel, o que a gente vai ver? A gente vai perceber que o tema transversal das leituras bíblicas deste fim de semana poderia ser desenhado assim: Deus nos livra de nossas angústias, ponto de exclamação. Uma frase boa para a gente poder entender os 4 textos e trazer isso tudo para nós. Deus nos livra das nossas angústias, um tema marcante das humanidades e um tema muito atual. Afinal, a vida humana hoje, como sempre foi, é cheia de angústias. Um assunto grande, é um assunto vasto, mas eu queria só fazer algumas pinceladinhas aqui sobre angústia. Talvez a Kátia Vanck seria a pessoa mais especializada para ampliar essa questão da angústia. Quem sabe um dia ela fala mais sobre isso, né, Kátia? Mas o que viria a ser angústia? Angústia tem origem nas línguas antigas e angústia ela tem o significado de estreitamento, apertamento, sufocamento. Esse é o sentido da palavra angústia, que vem de angere em latim, e fala dessa coisa como que
alguém apertando a garganta do outro e tirando o seu fôlego de vida. E a angústia é uma condição, né, de opressão interna, e eu acho que eu nem preciso ficar falando muito, porque muitos de nós já viveu coisas extremamente desagradáveis no que tange a angústia. Ela é um sufocamento, é uma sensação de aperto no peito, acompanhado de falta de humor, de ressentimento. A angústia ela pode evoluir para enfermidades e outros distúrbios, como cansaço físico, esgotamento mental, desânimo, baixa estima e depressão. E é uma doença que afeta muito a alma. E embora ela seja uma doença da alma, os seus sintomas são visíveis. E aí a gente precisa reconhecer a necessidade de um especialista. As pessoas às vezes chegam nos hospitais já com o coração a mil, né? Já está assim, sentindo a pressão no tórax, já está à beira de um ataque cardíaco, tudo derivado dessa sensação de sufocamento, né? E por isso é sempre importante incentivar um diagnóstico e um tratamento pela mão de especialistas, né, para aqueles que se encontram apresentando esses sintomas, para que se possa medicar, se possa tratar, se possa administrar essas coisas que estão, esses sintomas que estão explodindo e que denunciam que tem alguma coisa lá que precisa ser conversada. A pessoa angustiada, ela precisa pensar e tentar discernir o que a perturba e identificar o problema. Por mais que esteja faltando-lhe o ar, é necessário se esforçar para pensar. E quando existem vários problemas, é importante definir qual é o pior. É preciso ir separando, destrinchando, separando as coisas para identificar o que é mais grave, menos grave, o que está maltratando mais e maltratando menos. Tem gente que é assim, são várias coisas dolorosas e é preciso decifrar. Aí a pergunta seguinte é: e quando não há solução? Ou a solução depende de outros? E muitas vezes a gente fica de mãos atadas. Às vezes não tem como tratar. A coisa não é mais possível ser tratada. E a angústia fica muito grande nessa hora. E nesse caso, a nossa saída é aceitar que infelizmente não deu. Isso acontece muito, acontece milhares de vezes. Nós muitas vezes teremos que olhar a nossa realidade e dizer: olha, infelizmente isso aconteceu em minha vida e eu lamentavelmente eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. Por mais que eu queira, por mais que eu tente. E se há algum perdão a ser administrado, que esse perdão seja administrado. Que os nossos corações sejam entregues na mão de Deus para que Ele cuide desse cantinho da vida que não deu para ajeitar. E depois é preciso seguir em frente. Como o apóstolo Paulo, é ficar de olho no prêmio da soberana vocação, ou seja, submeter-se à vontade do Senhor, caminhar a sua vida da melhor forma possível. Angústias. Os dias de hoje são uma fábrica de angústia. Nós vivemos numa sociedade que nos diz incessantemente que nós precisamos ter satisfação logo e que a dor precisa ser evitada, driblada, suprimida, porque a felicidade
é a melhor escolha. E nós temos que correr atrás das escolhas. E isso é um caminho que exige cuidado, pode ser uma fábrica de angústias. O medo de não fazer ou de ter feito boas escolhas leva muitas pessoas a experimentarem sentimentos de angústia e passa pela ideia delas de que talvez não consigam mais retroceder. Os males dos tempos pós-modernos, por incrível que pareça, eles nascem da liberdade em vez de opressão. Vivíamos uma geração que se dizia oprimida e por isso era angustiada. Muito bem, fomos para os tempos da liberdade absoluta, total e restrita e a angústia não mudou. Ao proporcionar ao indivíduo liberdade de escolha sem a presença de referências duradouras e com opções inesgotáveis, os tempos de hoje nos induzem a um nível de ansiedade sem precedentes. Talvez hoje sejamos uma geração bem mais ansiosa, mais angustiada do que outras gerações. Coloco isso mais para a gente pensar. E para finalizar, 3 dicas simples para a gente começar a mexer com a angústia que às vezes está ali pesando no coração. Primeira, evite se concentrar na dor. Por mais que doa, por mais que pese, por mais que te encurrale, evite pensar na dor. Muitas pessoas se achavam encurraladas pela angústia, sofreram, mas não sentaram e ficaram chorando o seu dodói. Eles disseram, está doendo, mas eu vou com dor mesmo. E com dor eles se colocaram frente aos seus problemas. E com dor eles buscaram o ponto fraco daquilo que as sufocava. Eles estudaram o seu problema. E conseguiram melhor dominar o seu problema. E muitas delas foram vitoriosas. A angústia pode se tornar uma aliada para nos alertar para mudanças que devemos realizar em nossa vida, disse alguém. Segunda dicasinha, identificar como mudar a situação. Use o pouco de energia que lhe resta, que lhe sobrou do desgaste da angústia e estude direitinho sua situação de sofrimento. Não tenha medo de enxergar as coisas. Às vezes a gente faz aquele papel do avestruz que enfia a cabeça no buraco porque não quer enxergar o que precisa ser enxergado e o que é necessário ser enxergado para poder vencer. Não tenha vergonha de ver a sua realidade. Enxergue-a, chame-a para si. E aí então você começa a verificar que ela tem pontos positivos e negativos, ela tem pontos fortes e fracos, ela tem possibilidades e impossibilidades, ela tem caminhos e tem atalhos. E assim você vai começar a perceber que ali no meio existe um caminho por onde você vai passar e vai poder lidar melhor com a sua vida, ainda que cheia de muitas dificuldades. E para arrematar, confie no Senhor. Esse é o segredo da vitória sobre as angústias. Confia no Senhor e na sua providência. No nosso texto, foram 4 os personagens que receberam livramento do Senhor. O salmista, os ouvintes de Pedro, os da carta de Pedro e os de Emaús. O Senhor tem pressa em te livrar. Invoca-me no dia da angústia. Você já estava pensando nesse versículo, né? Eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor tem pressa de aliviar esse coração. Por isso, invoca o Senhor, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E depois nós vamos estar juntos, glorificando ao Senhor que é rico em misericórdia. Deus te abençoe, Deus te guarde
e dê a você bons dias. Amém. Nós vamos... Muito bem, nós queremos nessa hora, antes de estender a bênção de Deus sobre você, queremos orar. Na nossa oração, nós queremos louvar a Deus pelo aniversário do Hugo. O Hugo está completando mais um ano de vida hoje, vamos louvar a Deus pelo aniversário dele. Amanhã, a Jéssica, a esposa do Nilo, e o Paulino estão completando mais um ano de vida, tem festa. E na nossa oração nós queremos também incluir pessoas que estão atingidas pelo vírus, pelo coronavírus. Nós vamos orar pela Laisa e também pela Laide, que estão
se cuidando para poder superar este momento difícil na sua saúde e desejamos a vocês a bênção de Deus. Na nossa oração nós também queremos orar pelo Brasil, queremos pedir por todas as autoridades que estão na condução de todos esses problemas que estão nos afetando e afligindo hoje. Oramos especialmente pelos profissionais da medicina e pelos cientistas que estão trabalhando duramente para poder amenizar sofrimento e dores das pessoas. A Geisa pede pelas pessoas que estão trabalhando, a Ramona e a Carla pedem por orações pela família, a Elma pede oração por justiça social, a Jaqueline forças para continuar e a Maria do Laudir pede orações pela família. Nós vamos orar, pedimos a você que feche o seu olho e vamos juntar as mãos. Digno é o Senhor de toda adoração, digno é o Senhor de todo louvor, digno é o Senhor de toda glória. Querido e amado Deus, sempre presente em nossas vidas, o Senhor faz maravilhas. E estas maravilhas enchem os nossos corações de uma alegria intensa e fervilha em nós a confiança, chamando-nos cada vez mais para confiar no Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e elas se renovam a cada manhã. Por isso, ó Deus, nesta noite, em que aqui estamos na convivência especial contigo, nós nos entregamos aos teus cuidados. Abrimos os nossos corações e lhe entregamos tudo o que se passa neste coração. E por isso, Senhor, nós temos um pedido. Ouve-nos, Senhor. Atende-nos. Atende especialmente os que se sentem angustiados, com seus corações apertados, sufocados, e precisam do socorro divino. O Senhor sabe o quanto sofrem, o quanto padecem e o quanto gemem tantas pessoas pelo mundo afora. E por isso nós invocamos a tua visita a esses cantinhos onde alguém chora, para que a angústia lhe seja arrancada, para que o bem-estar lhe seja implantado, e o Senhor faça a transformação como fez na vida desses personagens que há pouco meditamos. Te louvamos pelos aniversariantes, Hugo, Jéssica, Paulino, que estão celebrando diante do Senhor a graça de poderem estar vivendo mais um tempo de bênçãos. Oramos pela saúde de Laisa, de Laide, que estão se cuidando por terem sido infectadas pelo coronavírus. E aqui nós emendamos uma oração em favor de todas as pessoas que estão infectadas, seja em estado grave, seja em estado de recuperação. Nós oramos, Senhor, por toda a população, para que possamos perceber os grandes riscos que nós corremos e que nós precisamos tomar providências, cuidados, medidas. Oramos pelas nossas autoridades, para que elas estejam harmonicamente reunidas para dirigir a nação, a fim de que a nação não seja destruída por causa de desorganização. Abençoe os que estão na frente de batalha contra o corona, os profissionais da saúde, os cientistas, todos aqueles que estão dedicados a superar junto conosco a crise. Oramos pela família, oramos por justiça social, oramos por todos aqueles que precisam sair para trabalhar, para obter o sustento da família. Protege essa gente. E a todos nós, Senhor, que caminhamos esta caminhada dos discípulos de Jesus, nos dê forças para continuar. Que nós possamos ser conduzidos pelos teus braços fortes
assim como o Senhor sempre fez na vida da tua igreja. E assim possamos superar, todos juntos, tempos difíceis. Abençoe a palavra que está sendo amplamente ministrada pela internet e por outras mídias, para que esta palavra chegue aos corações e possa orientar a igreja, possa dar direção à igreja, possa fazer a igreja pronta para agir, pronta para viver intensamente a sua fé. Guarda-nos nesta noite, que os teus santos anjos acampem ao redor de nossas casas, protejam o nosso descanso e o nosso sono, que nos ajudem a viver esse tempo de recuperação, a fim de amanhã estarmos firmes e fortes, prontos para mais um dia de louvor e adoração e serviço a Deus e ao próximo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, oramos. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma boa noite, tenham bom sono, bons sonhos, e amanhã contem para a gente tudo que vocês sonharam. Vamos nos inspirar a uma vida brilhante, a uma vida dinâmica, a uma vida efervescente. Tenham todos uma boa noite. Tchau. Muito boa noite, seja sempre muito bem-vindo, foi um prazer ter estado com você, vá em paz, que Deus abençoe a sua noite. Eu viver dedico a Deus nessa oração, incenso a subir ao céu. Em sua graça e com